Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com muitas notícias envolvendo o nosso Vascão, a chegada de reforços e o Vasco tentando aí também registrar esses caras para o clássico contra o Flamengo. Vamos falar disso, vamos falar também aqui da situação do jogador Ney Zevide Real, jogador colombiano que estava em negociações com o Vasco, também a barca que o Vasco pode preparar em breve aí, saída de muitos jogadores que podem deixar o nosso clube. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Dá essa moralzona aí pra gente chegar agora a 225 mil inscritos aqui no canal. Nossa nova meta aí. Se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia. Bom, pessoal, o Vasco segue encontrando dificuldades aí para definição do local da partida contra o Flamengo aí na semifinal. No próximo dia 1º de março, o jogo será no próximo sábado, mas ainda não temos um local definido. O Vasco tentou de tudo mandar essa partida para São Januário. Teria sido inicialmente vetada a possibilidade do Vasco mandar esse jogo em São Januário, mas o Vasco ainda insiste nessa chance de tentar jogar no nosso estádio próprio, né, cara? É a casa do Vasco, o Vasco infelizmente não pode mandar o seu maior clássico lá, né? E por isso tenta outras situações. O Vasco teria tentado até mesmo mandar o jogo aqui para Brasília, mas devido a uma cláusula da Federação do Rio de Janeiro, do Campeonato Carioca aí, que inibe a possibilidade das semifinais serem disputadas fora do Rio de Janeiro, o jogo não será em Brasília. O Vasco poderia até mesmo vender esse jogo para cá, mas isso não irá acontecer. A partida pode ser, quem sabe, até mesmo disputada no Newton Santos. Mas o Vasco encontra um outro problema quanto à partida ser disputada lá no Engenhão, né? Porque os jogadores do Vasco não gostam de jogar na grama sintética. Isso seria mais um fator contra aí a essa possibilidade, né? O Vasco com certeza não vai ter escolha a não ser mandar o seu jogo para o Maracanã, o estádio que o adversário está acostumado, apesar do estádio ser do Vasco também, mas o Flamengo joga lá todos os seus jogos. E isso dá, em tese, claro, uma vantagem ao adversário, né? Vamos ver o que o Vasco vai conseguir fazer. Eu acho que em São Januário o Vasco não vai conseguir jogar essa semifinal aí contra o Flamengo. E mais uma vez a mulambada vai sair em vantagem nesse quesito aí, né? Esperamos que pelo menos dentro de campo esses jogadores honrem a camisa do Vasco, sejam homens de verdade, algo que eles não foram no clássico, no último clássico o Vasco perdeu por 2-0 e também naquele clássico contra o Fluminense. Vejo muita gente falando demais desse jogo contra o Flamengo. O Vasco foi infinitamente inferior ao Flamengo. Eu me preocupo do Vasco já ter sido inferior ao Fluminense. Imagine pro clássico contra o Flamengo, né, cara? Mas contra o Fluminense foi muito preocupante, porque o Fluminense tem um time, até certo ponto, equivalente ao do Vasco, e mesmo assim foi amplamente dominado o nosso time, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo clássico, mas o jogo contra o Botafogo meio que deu uma esperança ao torcedor, pelo Vasco ter jogado bem, o Vasco ter até certo ponto dominado em alguns momentos da partida o Botafogo, e por isso poderia ter feito uma goleada, aplicado uma goleada no Botafogo no último domingo, mas venceu de todo jeito, venceu por 1-0, isso que importa, se classificou, e vamos ver se vamos ter condições de vencer a mulambada, né? O Verratti deixou bem claro que o sentimento é um sentimento de revanche, né? Vamos ver se o Vasco vai conseguir aí dar o troco na mulambada. Será obrigado a vencer um dos jogos e empatar o outro, porque o Flamengo joga com 2 resultados iguais. Por exemplo, se o Vasco ganha um, o Flamengo ganha o outro, o Flamengo se classifica à final. Se empatar os 2 jogos, o Flamengo também se classifica. Logicamente, se o Flamengo vencer os 2, também vai se classificar, né? O Vasco precisa vencer, ou no mínimo empatar um. Se vencer os 2, logicamente também, a gente estará classificado à final aí do Campeonato Carioca para pegar Fluminense ou Volta Redonda. Deixa aí nos comentários aí onde você quer que seja disputada essa partida. Acho que todo mundo quer que seja em São Januário, mas infelizmente a Federação do Rio de Janeiro vai contra o Vasco, a Polícia do Rio de Janeiro também vai contra o Vasco, né? Fica bem difícil desse clássico ser em São Januário. Eu quero ver se quando São Januário estiver reformado, bonitinho, qual vai ser a desculpa desse pessoal aí para não ter jogo em São Januário contra esses mulambos malditos. Bom, pessoal, tivemos aí atualizações quanto à possibilidade de chegada do Ney Zevide Real. A negociação melou totalmente. Esse jogador não será reforço do Vasco. Antes, uma negociação extremamente avançada foi para o ralo devido aí aos agentes do jogador já estarem apalavrados com o Porto de Portugal. O jogador não vai vir para o Vasco e vai para o futebol europeu. Inclusive, o CEO Carlos Amodeu e também mais um advogado do clube foram até a Colômbia para negociar diretamente com o jogador e seus agentes e ouviram não dos empresários do jogador por se tratar da negociação com o Porto, e eles não abririam negócio com o Vasco.
infelizmente esse jogador não será contratado. Foi o que a gente vinha falando aqui diariamente no canal, né? Que o Vasco já tinha se acertado com Milionários da Colômbia, porém os agentes do jogador não deram a resposta. Claramente era óbvio que eles queriam colocar esse jogador na Europa, né, cara? O cara foi artilheiro do Sul-Americano Sub-20, um jogador que deve ter tido aí muitas especulações quanto a outros clubes europeus, deve ter tido sondagens aí de clubes europeus e acabou fechando com o Porto, né? Era óbvio que os empresários dele gostariam que ele fosse para o futebol europeu e o Vasco não levou a melhor nessa daí, assunto encerrado. Esse jogador não vem mais pro Vasco. Quem vem mesmo pro Vasco é o Lloyd Augusto, né, cara? A gente que já vem falando do acerto do Vasco em jogador nos últimos dias. O Alanyaspor da Turquia já liberou o atleta para viajar e assinar contrato com o Vasco. O angolano assinará contrato por 3 temporadas. Essa transação do jogador pode custar aos cofres do Vasco até 14 milhões de reais, devido aí às metas contratuais. Se ele atingir essas metas, o valor da transação pode bater mais de 14 milhões de reais aí na cotação atual do euro, e esse jogador será novo reforço do Vasco, de acordo com o jornalista Téboro Schmidt do Globoesporte.com. Torcedor vascaíno vive a expectativa aí desses reforços contratados poderem ser regularizados aí para o clássico contra o Flamengo, né? A tendência é que realmente o Lloyd Augusto não consiga ser regularizado a tempo, deverá ficar de fora, pode ser quem sabe para a final ele esteja apto a entrar em campo e ajude o Vasco, caso o Vasco passe pela mulambada. Mas o Vasco corre quanto tempo para regularizar o Benjamin Garré, que já foi apresentado oficialmente, e também o Nuno Moreira, que já assistiu o jogo do Vasco contra o Botafogo lá em São Januário, mas ainda não foi oficializado pelo clube. Pode ser oficializado a qualquer momento aí, pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, o Nuno Moreira já seja oficializado reforço do Vasco, e o Vasco corre quanto tempo aí realmente para regularizar esses dois jogadores, para eles estarem à disposição do técnico Fábio Carille no clássico contra o Flamengo no próximo sábado, né? Esperamos que, se eles estiverem à disposição, já sejam logo titulares de cara, porque são jogadores aí que não têm problemas físicos, jogadores que estavam atuando na Europa. Nuno Moreira, até uma semana atrás, estava jogando no Casa Pia. Com certeza aí chegam prontos para entrar em campo, né? Só colocar, vestir a camisa e ajudar o Vascão a vencer esses mulambos aí, né? Tomara que esses jogadores consigam ser regularizados. Deixem nos comentários o que você acha dessa possibilidade do Garré e também do Nuno Moreira estarem em campo no clássico contra o Flamengo. Lloyd Augusto acho que levará mais um pouquinho de tempo para esse jogador fazer a sua estreia com a camisa do Vasco. Tivemos também a atualização envolvendo aí o atacante Adson, meu amigo. O torcedor vive a expectativa do retorno desse atleta e, segundo o João Guerra, lá do Globoesporte.com, a expectativa é que o jogador fique à disposição do técnico Fábio Carille no início de março, né? Ou seja, na semana que vem, já é início de março, possivelmente, o jogador já deverá ser entregue aí ao técnico Fábio Carille para fazer a sua preparação com os demais jogadores do Vasco. Quem sabe ele podendo fazer a sua estreia aí no Campeonato Brasileiro. Deixe nos comentários o que você acha desse retorno do Adson. Segundo as informações, deverá voltar ao Vasco no início aí de março. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aqui da situação de jogadores que não serão aproveitados pelo técnico Fábio Carille. O Vasco busca a negociação do zagueiro Manuel Capasso, né, que foi relacionado aí para poder ser negociado devido a um regulamento aí na janela de transferências. Além dele, Souza, Maxime Domingues, Jean Davi e Juan Esforza, todos eles podem ser negociados pelo Vasco. Esses jogadores não fazem parte dos planos da diretoria do Vasco e também do técnico Fábio Carille, apesar do Carille estar relacionando alguns desses jogadores em alguns jogos do Vasco, como por exemplo Jean Davi. Ele é um jogador que, se chegar proposta, o Vasco vai vender imediatamente, assim também como o Juan Esforza. Esse, ao contrário do Jean Davi, não vem sequer sendo relacionado e também deverá deixar o Vasco. Maxime Domingues já tem alguns jogos que não vem sendo relacionado e pode ser, quem sabe, se pintar alguma proposta, o Vasco não deverá se opor em negociar o meio-campista suíço, né, que teria pedido ao Fábio Carille para jogar no meio. Devido a esse pedido do atleta, algumas informações apuraram que o Fábio Carille não relaciona o atleta devido à autoconcorrência no meio-campo, né, por entender que esse jogador não vai atuar como ponta direita e sim como meia, e por isso que ele não vem sendo relacionado aí nos jogos do Vasco, né. Vamos ver se realmente o Maxime Domingues vai permanecer por mais tempo no Vasco. Eu acho que esse jogador deverá sair em breve do nosso clube. Bom, e também, além desses atletas, também tem aqueles jogadores encostados, né, que todo mundo já sabe que o Vasco está louco para negociar esses atletas. Caso aí do volante Zé Gabriel, o volante De Luca, o lateral esquerdo Riquelme, o meio-campista JP e também alguns outros jogadores da base que não vêm sendo utilizados aí no Vasco. Esses jogadores todos podem sair do Vasco em caso de proposta. Vale ressaltar que a janela internacional se encerra agora no próximo dia 28. Mas a janela nacional ainda vai levar mais alguns dias e o Vasco pode negociar esses atletas com o mercado nacional. Se algum clube da Série A, Série B ou Série C quiser contratar esses jogadores do Vasco, o Vasco tem condições de negociá-lo e vice-versa, né? Se o Vasco quiser contratar algum jogador aí que atua no futebol brasileiro, o Vasco também vai ter um tempo a mais para conseguir contratar esses atletas, né?
Vamos aguardar ver como que vai ficar esse plantel do Vasco, esse elenco do Vasco para a temporada de 2025. Certamente o Vasco tem que se livrar de muitos desses atletas para aliviar a folha salarial, para poder trazer mais jogadores, não somente agora, ainda nesse resto de janela de transferências, mas também, quem sabe, no meio do ano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. Assim que tiver novidades, vamos trazer aqui em qualquer momento, hein? Tamo junto. É nóis.